Fernando Koenig, eu sou médico mastologista e cooperado da Unimed, atendo na clínica Mastocentro aqui em Joinville. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre câncer de mama. O Outubro Rosa está chegando, então a gente vai trazer algumas informações dos nossos pacientes, como é diagnosticado, quais são os sintomas, enfim, vamos fazer um bate-papo geral sobre o câncer de mama, focando agora aí nesse Outubro Rosa. Para a gente falar das pacientes que têm o maior risco para câncer de mama, a gente precisa primeiro falar o que causa o câncer de mama. A imensa maioria das vezes a gente não vai conseguir definir uma causa única para uma paciente que está com câncer de mama, mas a gente sabe que existem fatores de risco que a gente deve levar em consideração. Fatores de risco a gente subdivide eles em fatores de risco mutáveis e aqueles que não são mutáveis, ou seja, o que são fatores de risco não mutáveis? São aqueles que a gente não exerce nenhum controle sobre eles, que é o nosso histórico familiar. Então aquelas pacientes que têm vários parentes, né, mãe, irmãs, avós, tias com câncer de mama, essas pacientes apresentam um risco mais elevado. Pacientes que tiveram a primeira menstruação, a menarca muito cedo, apresentam um fator de risco também um pouquinho aumentado. Nullipanidade, ou seja, não ter filhos, acaba aumentando um pouco o risco do câncer de mama também. E aí a gente acaba tendo aqueles fatores que são fatores mutáveis, aqueles que a gente pode agir, que são os fatores que a gente pega no pé das pacientes para que sejam realmente seguidos à risca, que são basicamente consumo exagerado de álcool. Então pacientes que tomam bebida alcoólica em demasia possuem um maior risco de câncer de mama. O tabagismo, vários estudos mostram uma incidência aumentada de câncer de mama em pacientes que fumam, além, é claro, de outros tipos de câncer. Aquelas pacientes na pós-menopausa que estão acima do peso, essas pacientes também têm um risco aumentado de desenvolver um câncer de mama. Outros fatores de risco que a gente consegue mudar, então, são relacionados à dieta. Então, aquelas pacientes que têm uma dieta com alimentos ultraprocessados, alimentos muito industrializados, essas pacientes têm um risco aumentado de desenvolver o câncer de mama. E o sedentarismo, ou seja, não praticar atividade física, também é um fator de risco para câncer de mama. Tem estudos que mostram que aquelas pacientes que estão no peso ideal e que praticam atividade física, no mínimo aí de 150 minutos de atividade física moderada em uma semana, essas pacientes diminuem o risco de desenvolver um câncer de mama em até 20%. Um fator muito considerável quando a gente fala dos fatores de risco. É muito comum que a gente pense que só o histórico familiar que importa. A gente sabe já hoje que não. O histórico familiar é importante? É sim, mas tem várias coisas que a gente pode agir, que a gente pode fazer que diminuem aí o nosso risco de desenvolver um câncer de mama. Para a prevenção do câncer de mama, então, a gente tem que focar na dieta, na prática de atividades físicas, evitar o uso de terapia hormonal por tempo prolongado, mais de 10 anos aí na pós-menopausa, e é claro, fazer os exames de rotina. O exame ele não vai diminuir a chance do câncer aparecer, mas ele vai diagnosticar um câncer mais cedo. E hoje a gente sabe, tumores pequenos de câncer de mama, né, lesões iniciais, a gente consegue curar essas pacientes mais de 95% das vezes. Muito diferente daqueles casos quando faz o diagnóstico de tumores avançados, tumores que já migraram para a axila ou até mesmo para outras partes do corpo. Essas pacientes, a chance de cura delas diminui de acordo com esse estadio aumentado. Basicamente a gente tem que focar no nosso estilo de vida, diminuindo os fatores de risco e também fazer os exames e a consulta de rotina com o mastologista ou ginecologista. Falando então sobre os métodos de rastreamento, como que a gente faz o rastreamento para o câncer de mama? Basicamente, para aquelas mulheres acima de 40 anos, a gente vai pedir mamografia anualmente como forma de rotina. Mesmo que a paciente não esteja sentindo nada, ela deve sim, uma vez por ano, fazer mamografia. Até hoje, a mamografia, quando feita como forma de rastreamento, foi o único exame que conseguiu mostrar uma diminuição na mortalidade por câncer de mama. Então, a partir do momento que a mamografia foi instituída, a gente conseguiu diminuir as taxas de morte por câncer de mama. É importante lembrar, né, por esse ser um exame tão importante, que no mês de Outubro Rosa, a Unimed vai estar isentando a coparticipação das pacientes que fizerem a mamografia nesse mês. Então, para isso, a gente quer alcançar o maior número de pacientes, fazer com que esse seja realmente o exame de escolha. Claro que temos outros exames também que fazem parte do rastreamento e, se necessário, vão ser solicitados pelo médico. O ultrassom e a ressonância de mamas também são exames que auxiliam no diagnóstico do câncer de mama. O principal sintoma de um câncer de mama que a gente consegue sentir, né, realmente é um nódulo palpável. Então, a paciente
paciente se apresenta com um nódulo na mama, que já é descoberto no exame físico, num exame com um ginecologista, né? E a paciente se apresenta com esse nódulo, geralmente um nódulo indolor, pode crescer, mas pode estar estável há algum tempinho, pode vir ou não associado a alguma alteração na pele, retração no mamilo, linfonodos aumentados na axila, todos esses acabam fazendo parte da apresentação de um caso de câncer de mama. Claro que a gente não quer que a paciente se apresente dessa forma, nós não queremos esperar um nódulo se tornar palpável. O mais importante, então, por isso entram os exames de rotina, os exames de rastreamento, a mamografia principalmente, associado aí ao ultrassom de mama, em alguns casos à ressonância, porque a gente quer diagnosticar esses tumores, esses nódulos, antes deles serem palpáveis. Queremos diagnosticar tumores pequenos para que com isso a gente consiga trazer a cura na maioria dos casos. Basicamente, o diagnóstico é feito através de uma biópsia. O paciente se apresenta com alguma alteração, seja o exame alterado ou alguma alteração no exame físico, e a partir desse momento a gente vê se aquele é um achado que pode ser um câncer de mama e solicita uma biópsia. A biópsia nada mais é do que a retirada de um pequeno fragmento da área alterada que é mandado para análise, e aí o médico patologista, olhando no microscópio, consegue me dar esse diagnóstico, falar se aquela alteração ela realmente é um câncer de mama ou não, se aquela é uma outra alteração na mama. Mas basicamente, sempre para eu ter um diagnóstico de câncer de mama, eu preciso de uma biópsia. O tratamento do câncer de mama ele vai ser sempre multidisciplinar. A gente tem uma equipe grande que acompanha uma paciente com câncer de mama. O mastologista vai acompanhar essa paciente no diagnóstico, na cirurgia de reconstrução da mama. Depois, se for necessário, durante o tratamento da quimioterapia, em conjunto com o oncologista ou mastologista, ele também vai fazer esse acompanhamento. Na verdade, aquela paciente que está no tratamento ou que tratou um câncer de mama, ela vai manter o acompanhamento com o mastologista para o resto da vida. A gente sempre vai fazer exames de rotina, é o mastologista quem pede, é o mastologista quem faz o exame físico das mamas, claro, com os outros profissionais aliados aí no tratamento. O oncologista vai cuidar da parte do tratamento sistêmico, com quimioterapia, quando é necessário, casos de hormonioterapia também. Temos o radioterapeuta, para aqueles casos em que é necessário fazer radioterapia, além, é claro, de outros profissionais que vão acompanhar a paciente, o nutricionista, o psicólogo, médicos da medicina nuclear também. É uma equipe grande que faz aí todo esse tratamento multidisciplinar em conjunto para as pacientes. Bom, a última mensagem é para aquelas pacientes que estão em tratamento, ou se você conhece alguém que esteja em tratamento para o câncer de mama. Esse vai ser um período da vida em que mudanças vão acontecer, mas que a gente vai estar batalhando junto com vocês. Então, o câncer de mama ele é uma doença muito curável hoje em dia, a gente sempre almeja a cura das pacientes. É claro que para isso vai ser necessário o tratamento, mas você tem toda uma equipe à disposição, toda a equipe aqui do Centro Hospitalar Unimed está junto com você nesse percalço aí, digamos assim, que as pacientes infelizmente têm que enfrentar, mas que sem dúvida alguma vamos sair vitoriosos dessa batalha juntos.